Boa noite, igreja, graça e paz. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina eternamente. Irmãos e irmãs, eu quero louvar a Deus pelo privilégio, por essa oportunidade de poder estar aqui falando a respeito desse Deus que é maravilhoso, justo e fiel, que tem nos abençoado e nos guardado em todo o tempo. Quero compartilhar com os meus irmãos e com as minhas irmãs o Salmo de número 46, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa palavra do Senhor vem nos falar a respeito de um Deus que é o nosso refúgio, que tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos ajudado. A palavra do Senhor no Salmo 139 também nos diz que o Senhor nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós Ele tem colocado a mão dele. Irmãos, o Senhor Ele tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado. O Senhor permitiu que esse mal sobreviesse à Terra. Todo o planeta Terra tem sofrido por conta desse vírus terrível. Porém, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem colocado os anjos dele à nossa porta. O Senhor tem colocado os anjos dele ao nosso lado. O Senhor tem permitido que muitos caiam à nossa direita e muitos outros caiam à nossa esquerda. Mas nós não estamos sendo atingidos. O Senhor tem nos guardado. Irmãos, que nós possamos confiar nesse Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, aqui no finalzinho desse salmo, ele fala que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele diz assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor tem pelejado por nós, irmãos e irmãs. Nessa batalha nós não temos que pelejar, porque o Senhor tem pelejado por nós e tem nos dado vitória. Que em nome de Jesus nós possamos nessa noite render graças e louvores ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina eternamente, e que está nos preparando para vir nos buscar e nos levar para vivermos com Ele eternamente. Que nós possamos, em nome de Jesus, nessa noite, poder compartilhar da mesa, dessa mesa farta que o Senhor tem colocado diante de nós. E que nós possamos, em nome de Jesus, honrar esse Deus, ser fiel a esse Deus que tem nos honrado e a fidelidade dele tem permanecido sobre as nossas vidas. E não só a fidelidade, mas principalmente o amor e a misericórdia dele que não tem fim. Que em nome de Jesus nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e que a paz que excede todo entendimento seja o árbitro em nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração? Pai querido e Senhor amado, em nome de Jesus nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Consagramos, ó Deus, esse tempo de culto a Ti e te pedimos, Senhor, que o Senhor continue com a Tua mão, Senhor, sobre nós, que o Senhor, ó Pai, nos acolha embaixo das Tuas asas, que nós possamos, ó Deus, saber que em Ti nós encontramos refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza e que em Ti nós podemos confiar.
Ajuda-nos, ó Deus, a nos aquietarmos, ó Pai, na Tua presença, crendo, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para fazer para as nossas vidas, o Senhor já concluiu, ó Pai. Que nós possamos tomar posse, Senhor, de toda a bênção, Senhor, no reino espiritual e no reino material para as nossas vidas. E em nome de Jesus também, Senhor, eu apresento, Pai, todas as mulheres, ó Deus, em nome de Jesus, da Sociedade de Mulheres e suas respectivas famílias, que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos abençoar e nos guardar. Que o Senhor fique conosco, ó Pai, que o Senhor nos dê, ó Deus, mais de Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ache lugar no nosso coração, para que nós, em nome de Jesus, possamos aprender cada dia mais de Ti, para que o Senhor complete a Tua boa obra nas nossas vidas. Fica conosco, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos e irmãs, com toda a sorte de bênçãos, aqui, agora e quando nós estivermos com o Senhor. Amém. Deus os abençoe. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, com muita alegria que nós estamos aqui novamente, mais um domingo de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Eu gostaria de ler para vocês agora um trechinho de um texto do pastor Alcides de Moraes Mendes, da Igreja Metodista na 4ª Região, lá no Espírito Santo. Ele fala o seguinte no seu texto: ao falar de perdão bíblico, nos referimos ao nosso relacionamento com Deus, que começa quando aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então surge a percepção de que todos pecaram. E para continuar a viver a vida cristã, precisamos crucificar a velha criatura, dominada pelo pecado original, o qual é tratado no batismo, quando nasce uma nova criatura que vai poder andar em novidade de vida. A partir daí, precisamos aprender a lidar com o pecado do dia a dia. Se não podemos evitá-lo, podemos tratá-lo, nos arrependendo, confessando e clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Isso é suficiente para nos dar acesso à presença de Deus e assim oferecer nosso culto, louvor, orações e tudo mais. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, do versículo 18 a 19, diz que em um certo momento o jovem caiu em si, percebendo o erro que cometera. Arrependeu-se e declarou humildemente: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso resume tudo. E que Deus abra o nosso entendimento. E vamos agora, nesse momento, fazer uma oração de arrependimento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e pedindo também o auxílio de Deus para que nós possamos viver a nossa vida em novidade de vida. Que nós podemos seguir na nossa caminhada em novidade de vida, sempre rejeitando o pecado e buscando cada dia a nossa santificação. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia de vida, saúde que o Senhor nos concedeste. Nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós até esse momento. Nós cremos, ó Deus, na tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Continua conosco, Deus, durante todo esse culto, fala aos nossos corações e nos ajuda, Deus, a entregar a Ti um culto de louvor, de adoração digno do Senhor, ó Pai, digno da Tua honra, digno da Tua glória, Senhor. Eu quero também te pedir nesse momento, Pai, perdão pelos meus pecados e perdão também, Senhor, pelos pecados da minha igreja. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor possa estar conosco em todo o tempo, nos mostrando qual caminho seguir, quais palavras nós devemos falar,
quais atitudes nós devemos tomar, Pai. Nos ajudando a não pecar, Pai, que nós possamos caminhar em santidade contigo. E por aqueles pecados, ó Deus, que nós cometemos, que o Senhor venha nos perdoar e nos ajudar a não cometer novamente, Pai. Perdoa, Senhor, por todas aquelas palavras que nós falamos, que foram indevidas, ó Deus, que não te agradaram. Perdoa, Senhor, pelas ações que nós tomamos, que foram contra o teu reino, contra o crescimento contra o crescimento do teu reino aqui nessa terra, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, por tudo que nós fizemos, que não foi do teu agrado, e que em nome de Jesus nós possamos viver uma vida de santidade, que nós possamos a cada dia mais rejeitar o pecado e dizer sim ao Senhor, dizer sim ao teu querer, à tua vontade em todos os dias da nossa vida, Senhor. Senhor, que nós possamos ser embaixadores do céu aqui na terra, Pai. Que as pessoas possam olhar para as nossas faces e enxergar Jesus Cristo através das nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Livra-nos de todo o mal e guarda-nos, ó Deus, para ti mesmo. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, a graça e a paz, meu amigo, você que me assiste, você que assiste esse culto nesta noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, seja muito bem-vindo aí, seja tempo de alegria, de graça, paz e poder manifesta em sua vida nessa noite, né? Como podemos dizer que a misericórdia do Senhor tem sido a causa de nós sermos consumidos. E é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, celebrando esse culto, através dessa live. Quero falar um pouco hoje sobre oferta. E tem um texto aqui que eu vou estar lendo, que talvez não tenha muito a ver com o termos, né? A palavra oferta, dízimo, né? Mas traz uma mensagem para nós, para a gente poder meditar um pouco. Está em Atos 2, 42 ao 44, que fala assim: e eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Irmãos, primeiramente eu quero dizer que nós como igreja temos que agradecer muito a Deus pela tua vida, porque durante esse período você tem se comprometido em trazer seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor. E continue assim, porque é bênção de Deus para a tua vida, né? Esse texto da palavra de Deus aqui, que vem falar que eles tinham tudo em comum, né? A gente tem, nos últimos tempos, estamos sendo, muitas vezes as pessoas nos procuram por oração, né? Procura para uma ajuda de alguma forma. E nós precisamos estar como igreja sempre preparados a compartilhar uma palavra, uma oração, o pão, né? Nós temos aí uma ação social envolvida juntamente com o Ministério de Evangelização, que tem ajudado as famílias, né? E nós fazemos tudo isso quando a gente está comprometido em ter as coisas de Deus em comum. E eu sou muito grato a Deus porque durante esse período que passamos aí, né, estamos passando ainda de quarentena, de isolamento social, Deus ele tem permitido bênçãos e mais bênçãos sobre nossas vidas. Ele não tem deixado faltar o pão, né? Graças a Deus por isso. E o meu desejo nessa noite é orar por você e dizer, olha, Senhor, abençoa o meu irmão, a minha irmã, faz com que ele permaneça firme nos seus caminhos, para que ele possa receber também as tuas bênçãos, que ele possa ser próspero, que ele possa ser abençoado em todos os atos de sua vida. O meu desejo é esse. Tenho certeza que o desejo do coração de Deus também é esse para a tua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, medite nessa palavra do Senhor que nós lemos aqui.
e que você possa ter cada vez mais a alegria de ofertar, seja através do dízimo, através da tua oferta pessoal, seja através da obra social, seja através de cada ato que você se preocupa e se você se coloca à disposição para fazer para Deus. Quando a gente faz para Deus, é maravilhoso. Quando a gente faz para o nosso irmão, nós estamos fazendo para Deus. Um grande abraço para você. Vamos continuar nesse culto. Antes eu quero fazer uma oração agradecendo já. Eu queria que, como ato de fé, você pegue o seu envelope de dízimo nessa hora. Eu quero orar por ele. Eu quero pedir para que o Senhor, nessa hora, abençoe a tua vida. Se você está desempregado, se você está tendo dificuldades, saiba que o nosso Deus irá suprir todas as necessidades na tua vida. E quando nós somos fiel com o Senhor permanece fiel conosco. Oremos. Deus, no teu nome santo, Pai, eu quero pedir que nessa noite, Pai, o Senhor esteja alcançando o meu irmão e a minha irmã, aqueles que estão colocando, meu Deus amado, os seus envelopes de dízimo na tua presença, Senhor. Mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha sido, Pai amado, tempos de dificuldades, Pai, financeira para muita gente, mas o teu filho e a tua filha entende, Pai, que o Senhor abençoa a vida deles, Senhor Deus amado, através da fidelidade deles, ó Deus. Abençoa meu irmão e a minha irmã, Senhor, toma em tuas mãos, toma no teu altar, Senhor, e traz, Pai, sobre a vida deles cada vez mais a alegria de servir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eu oro, eu abençoo o meu irmão e a minha irmã no nome de Jesus. Amém e amém. Continuemos com o nosso culto. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos
Quero ser um antônimo de mim. Me dá teu nome pra eu ser sinônimo de ti. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou, pra sempre em mim. Sou uma mentira, prometo e falho em cumprir. Sou a própria hipocrisia, usando máscaras pra fingir. Não quero vida mortal, quero uma morte vital. Perder para vencer, morrer para viver, pra sempre junto de ti. Pois minha vontade me condena desde quando eu nasci. Perdão, Senhor, por fugir, prometer e não cumprir. Cansei de mim, cansei de mim. Que morra o que sou, transborde em mim o grande eu sou, pra sempre. Pois cansei de mim. Cansei de mim, Senhor. Entrego os pontos, não aguento mais confiar em mim. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que não mais vejam eu, mas vejam Cristo em mim, pra sempre. Pois cansei de mim, cansei de mim. Neste momento, o único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti.
de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus me amou até a morte. Jesus, alto preço Ele pagou. Sua carne foi transpassada pelos meus pecados. O Seu sangue me traz vida. O Seu sangue me traz vida. Cada vez que eu como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta, o meu espírito se alimenta no amor que só vem de Ti, Senhor Jesus. Jesus me amou até a morte. Jesus, alto preço Ele pagou. Sua carne foi transpassada pelos meus pecados. O Seu sangue me traz vida. O Seu sangue me traz vida. Cada vez que eu como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta, o meu espírito se alimenta no amor que só vem de Ti, Senhor. Cada vez que eu como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta, o meu espírito se alimenta no amor
que só vem de ti, Senhor Jesus. E aí, meus amigos, minhas amigas de Taboão da Serra, tudo bem com vocês? A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já de início eu quero aqui deixar o meu cumprimento, à pastora Angelita, ao João que fez esse convite para mim trazer um pouquinho da palavra de Deus para vocês nessa igreja tão querida no meu coração, da qual eu tenho tanta saudade. Espero não só estar podendo falar com vocês através do vídeo como nós estamos fazendo nesse momento, mas eu tenho um desejo muito grande de levar a minha família aí para que nós possamos estar juntos e louvando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Então fica aí o meu agradecimento, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz e espero que a palavra que Deus colocou no meu coração, tenho certeza que sim, falará ao seu coração também. Então, cumprimentando a pastora Angelita, o João, quero cumprimentar toda a igreja de Taboão da Serra, da qual eu tenho muita saudade. Alguns eu acompanho lá pelo Facebook, A Thaís faz eu dar muita risada nas publicações dela. E outros meninos também, meninas aí da igreja. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos lá falar um pouquinho a respeito do nosso amor por Jesus. E a missão, ela é fundamental no plano de Deus. Eu, por exemplo, conheço vocês por causa de quê? Por causa da missão. A partir do momento em que eu me coloquei à disposição de Jesus, fui estudar no seminário, Eu fui nomeado para Taboão da Serra com muita alegria e aí passei a ir para a igreja, fazer uma missão junto com vocês. E por isso tenho uma família também em Taboão da Serra, uma família na fé, na igreja metodista aí dessa cidade. Vamos lá então, o texto que eu escolhi, que eu quero refletir com vocês no dia de hoje, é um texto bastante conhecido, é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 22. É a conversão do apóstolo Paulo. Acredito eu que eu tenha até pregado já esse texto aí em Taboão da Serra, um texto que eu gosto muito. Mas eu quero falar a respeito de alguns aspectos do chamado e da conversão do apóstolo Paulo, em especial algo que eu aprendi depois que eu passei aí pela igreja metodista de Taboão da Serra. Vamos lá então? Atos capítulo 9, de 1 a 22, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome.
Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração antes de nós refletirmos sobre esta palavra? Fecha os teus olhos e vamos orar. Deus amado e Deus querido, na tua presença nós nos colocamos, Senhor. Eu aqui em Cornélio Procópio gravando esse vídeo e os meus irmãos e irmãs nesse momento assistindo na Igreja Metodista em Taboão da Serra. O Senhor é onipresente, se faz presente aqui e lá, mesmo no momento em que eu estou gravando e até mesmo no momento em que eles estão assistindo. Pai, que o teu Espírito Santo confirme ao nosso coração, neste domingo em que falamos e refletimos sobre a Missio Dei, sobre evangelização, que todos nós, na nossa casa, na nossa cidade ou fora dela, possamos nos tornar missionários do Senhor. Assim eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, eu vou falar aqui a respeito de alguns pontos da conversão do apóstolo Paulo. O primeiro deles é o seguinte: o que diz as escrituras que nós lemos? Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Quando vemos um homem como Saulo de Tarso, religioso e odiento contra os discípulos do Senhor, ser escolhido por Deus para a sua missão, conseguimos vislumbrar um pouco o imenso amor e misericórdia que Deus tem pelos seus filhos e filhas, sejam eles quem forem ou estejam eles fazendo o que estiverem. Deus conhece as intenções do coração e sabia que Saulo só fazia o mal por não conhecer o verdadeiro Deus que é amor. O Deus que o religioso Saulo havia construído para si mesmo não permitia que ele enxergasse o verdadeiro Deus. Porém, Deus sabia quem era Saulo de fato, e apesar de toda a circunstância que Saulo estava envolvido na perseguição dos cristãos, ainda assim, por baixo de toda falsa religiosidade, havia um coração sincero que só precisava conhecer o Deus verdadeiro. Então é o seguinte: nessa passagem nós aprendemos duas coisas. A primeira delas, para de julgar as outras pessoas. Você não conhece a intenção do coração das outras pessoas, inclusive como diz John Wesley. John Wesley disse: o importante é a intenção do coração. Mas Deus conhecia a intenção do coração de Saulo. Sabia que ele era um homem sincero, porém, ele havia aprendido uma religiosidade que foi uma religiosidade doente. Não é uma religião doente, é uma religiosidade doente. Ou seja, aquilo que ele aprendeu da religião dele levava ele a fazer o mal em vez de fazer o bem. Então o que ele precisava? Ele precisava reconhecer que aquele Deus que ele havia criado não era o verdadeiro Deus, e ele precisava conhecer o verdadeiro Deus para que aquela intenção verdadeira do coração dele se encontrasse com o Deus verdadeiro. Aí sim, pronto, está tudo encaixado, tudo certinho. Saulo morreria e o apóstolo Paulo viveria. Então a primeira coisa que eu e você devemos aprender: muitas vezes nós podemos estar servindo a Deus por religiosidade, e aí nós estamos fazendo errado. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo, e aí sim nós vamos fazer o que é certo. Segundo, como eu já disse, pare de julgar as pessoas. Você não sabe quem Deus pode usar. Você não sabe que aquela pessoa hoje que está fazendo só mal, ela pode se converter de fato, como aconteceu com tantas pessoas, e ser tremendamente usado, como foi o apóstolo Paulo. Mas para isso aconteça, o que precisa acontecer?
nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus. E é a respeito disso que nós vamos falar no segundo ponto. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Pronto. Aquilo que faltava, não falta mais. Enquanto Saulo ia para Damasco com seus planos, Deus tinha planos muito diferentes para ele. E este período na vida de Saulo demonstra o quanto uma experiência sobrenatural foi importante para a conversão dele e o quanto experiências sobrenaturais são importantes para a nossa vida de fé. Lembrando que para os metodistas, a experiência é um dos lados do famoso quadrilátero wesleyano. Quem se lembra quais são os outros 3 lados, né? Então, são 4 lados que existem no quadrilátero wesleyano. Um deles é a experiência. Nós não vamos falar dos outros 3. Vamos falar da experiência. Ou seja, experiência para o metodista é algo fundamental. Mas aí eu pergunto para você, você tem tido experiências com o Senhor? Se não, avalie a sua fé como é que ela está. Será que a sua fé não está titubeando justamente porque tem faltado para você experiências com o Senhor? Paulo se converteu por causa de uma experiência tremenda que ele teve com Jesus. John Wesley teve a experiência do coração aquecido e apesar dele ser crente antes, ele só se converteu de fato na experiência do coração aquecido. Lutero teve uma experiência tremenda com Deus também, deu no que deu. Então eu e você precisamos ter as nossas experiências e nós não vivemos das experiências do passado. Gildinho, eu já tive experiência no passado. Beleza, mas e hoje? Talvez você esteja precisando de uma experiência como essa para reavivar a sua fé, o amor de Cristo em você. Ok? E aí com essa experiência, Jesus fala com Paulo e com certeza Paulo não gostou nada do que Jesus falou para ele não. Eu sou Jesus a quem você persegue. O próprio Jesus encontrou-se com Saulo a caminho de Damasco. E com certeza não foi fácil para Saulo escutar dele o que ele, Saulo, estava perseguindo o próprio Jesus. A verdade é dura, mas libertadora. Muitas vezes, só ouvindo verdades é que conseguimos identificarmos e abandonarmos as nossas máscaras. Eu e você também estamos precisando ouvirmos algumas verdades de Jesus, para sermos libertos de nossa cegueira espiritual e de nossas máscaras. Deixa eu dizer uma coisa para você. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse texto, Jesus não está falando apenas que ele é a verdade, mas que uma verdade liberta. Portanto, que mentira que você está acreditando? Porque se você acredita numa mentira achando que é uma verdade, essa mentira vai te escravizar. Mas a partir do momento em que alguém fala uma verdade para você, ou que você descobre uma verdade ao seu respeito, você se liberta. Foi o que aconteceu com Saulo. Jesus falou assim, você está perseguindo meus irmãos, e através de você perseguir os meus irmãos, você me persegue. Pronto. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, mas proclamando o evangelho e servindo aquilo que Deus desejava. Então, para que eu e você possamos servir a Deus na Missio Dei, nós precisamos tirar as nossas máscaras. Nós precisamos tirar os nossos olhos carnais e colocar os olhos espirituais de Jesus. Só aí eu vou fazer aquilo que Jesus quer e não o que eu quero. E eles o levaram para a mão até Damasco. Imagine um líder acostumado a ser respeitado e que dava ordens para muitos liderados, de repente se encontra cego e necessitado de que alguém o levasse para Damasco pela mão. Aprenda uma lição com esse versículo. Você só abrirá os olhos para Deus quando fechá-los para o mundo. Saulo era grande demais para Deus usá-lo. Deus precisou jogar Saulo no chão, cegá-lo e que outra pessoa o levasse pela mão para Damasco para que ele pudesse se tornar quem Deus queria que ele se tornasse. Então, se você ou eu estamos passando por um processo parecido na nossa vida, não é o diabo que está judiando da gente não, viu? É Deus tratando o nosso orgulho, a nossa altivez, para que eu e você nos tornemos humildes. Para Paulo nascer, Saulo tinha que morrer.
E aí eu pergunto para você está passando por esse processo também? O que o oleiro que pega o vaso na mão está fazendo com você para moldar o vaso e encher da presença dele? Porque saiba que vaso ruim, o oleiro não enche da presença dele. Ele precisa ser tratado. Saulo precisava ser tratado. Eu preciso ser tratado em tantas coisas. Você também. Deixa o oleiro nos tratar. A palavra de Deus fala de que Saulo era altivo demais. Caiu do cavalo, ficou cego, precisou que as pessoas que estavam com ele levassem ele pela mão até Damasco. Com certeza não foi fácil para ele. Mas depois dele passar por esse processo difícil, ele se libertou, conheceu o verdadeiro Deus e se transformou no apóstolo Paulo. Já pensou que maravilha se Deus faz isso também comigo e com você? E aí, então Deus fala com Ananias, né? Ananias, vai fazer uma determinada coisa para mim. Ananias responde o seguinte para Deus: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos. Pare de se justificar, criatura. Deus não olha as circunstâncias, até porque ele tem o controle de tudo em suas mãos. Quando Deus lhe pedir algo, não fique dando desculpas ou se justificando. Vai, faça e entre em uma nova e mais alta dimensão em sua relação com Jesus. Claro, a gente entende o medo de Ananias. Não é fácil para nós também. Deus pediu, vai lá e converte aquele traficante lá. Vai lá e prega para aquele traficante. Não é fácil. Mas se você sabe que é Deus que pediu para você, pode fazer, porque um milagre vai acontecer. E aí, continuando na conversa, Deus fala para Ananias: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Que homem? Saulo de Tarso? Um opressor dos cristãos? Exatamente. Deus já sabia que Saulo tinha uma intenção verdadeira, mas acreditava numa religiosidade falsa. Com isso, aquilo que é verdadeiro se perde no meio da mentira. A partir do momento em que Saulo se encontra com Jesus, que é a verdade, toda mentira religiosa da qual ele acreditava cai por terra e pela primeira vez ele vê com os olhos de Jesus. E qual o desfecho disso? Saulo de Tarso, antes perseguidor dos cristãos, se torna o apóstolo Paulo, o maior apóstolo e, por que não dizer, o maior cristão que possa ter pisado nessa terra. Irmãos e irmãs, aquele homem era escolhido por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida, para que Ele possa te usar tremendamente na missão dEle. E que privilégio como é gostoso servir a Deus na missão dEle. E aí, eu chego no ponto em que eu queria falar com vocês. Um ponto de um amadurecimento profundo que eu aprendi isso depois que eu passei pela Igreja Metodista de Taboão da Serra e quero compartilhar com vocês. Por que Deus escolheu o apóstolo Paulo? O texto diz, sabe o que o texto diz? Diz assim, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Muitos se convertem a Deus para curarem as suas feridas, serem mais felizes. E isso não tem nada de errado. Mas poucos compreendem que uma verdadeira vida cristã implica enfrentarmos grandes sofrimentos na vida. Essa passagem me marcou demais em um determinado momento da minha vida. Ela diz que Deus não chamou Paulo para ter uma vida melhor. Ele o chamou para mostrar a ele o quanto o sofrimento pelo nome dele, ou seja, por amor a Cristo, vale a pena. É uma compensação, uma recompensa que não é deste mundo, que não tem como se expressar em palavras. Quando compreendi isso, me libertei de só querer ser feliz, e isso me fortaleceu nas dificuldades e nos sofrimentos da vida. E aí? E você? Ama Jesus a ponto de sofrer por amor ao nome dele? Quem se habilita? Com isso eu não estou dizendo, obviamente, e Deus não está dizendo, que Ele chama você para sofrer. Eu vou entregar minha vida para Jesus, eu só vou sofrer. Não é isso não. Eu e você
temos e vamos ter ainda, e já tivemos, muitos momentos de alegria e felicidade. Claro, Deus ele também te chama para ser essa pessoa vencedora nele. Porém, o que significa realmente ser vencedor nele? Passar pela prova, dando testemunho. Se eu e você como cristão não estamos preparados para enfrentar os sofrimentos do mundo, quem é que está? Então Paulo entendeu isso e essa passagem é tremenda. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E olha, se tem um homem que sofreu pelo nome de Jesus, foi Paulo. Mas por quê? Porque Deus conhecia a intenção do coração dele. Sabia que quando ele se revelasse de verdade para Paulo, Paulo abriria mão de tudo para servir a Deus. Gente, isso nos fortalece. Isso faz com que os nossos problemas se tornem pequenininhos perto de um Deus enorme que eu e você tem. E aí? O teu problema está se tornando pequeno? Tem que se tornar. Porque sofrimento faz parte da vida. E nós cristãos somos chamados a darmos testemunho em meio ao sofrimento. Amém? Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Os olhos carnais de Saulo de Tarso foram substituídos pelos olhos espirituais do apóstolo Paulo. Não tem como você enxergar os princípios de Deus através dos valores do mundo. Os valores do mundo não podem mudar os princípios de Deus dentro das igrejas, mas sim as igrejas influenciarem o mundo através dos princípios de Deus. Mas, para isso acontecer, a igreja precisa identificar e trocar os olhos carnais pelos olhos espirituais de Jesus. Jesus é a manifestação do amor de Deus, portanto precisamos amar. O amor é a expressão maior do Filho de Deus. E infelizmente, na minha opinião, a igreja tem sido muito falha nisso. A igreja não tem sabido amar o mundo. A igreja ela ama aquela que é igual a ela, mas aquele que é diferente não ama. E você precisa amar sem medo. Você não tem que ter medo de amar o diferente. Amar ele não significa concordar com tudo que ele faz. E só aí, através desse amor, talvez a pessoa que é diferente de você vai falar assim: nossa, esse Jesus dessa pessoa vale a pena. Olha, ela não me julga, ela me ama. Vale a pena esse Jesus. E aí nós vamos descobrindo, inclusive, outras faces de Jesus para nós. Ou seja, Jesus não é aquele que eu idealizo. Jesus é Jesus. E eu preciso descobrir quem ele é de fato. E para isso nós precisamos amar. A igreja precisa tirar os olhos carnais e colocar os olhos espirituais. Ok? Então, último ponto, terminando. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Só depois que Paulo passou a enxergar com os olhos de Jesus é que ele começou a pregar o Evangelho, e conosco não pode ser diferente. Não podemos pregar a nossa mensagem pessoal. Precisamos pregar a mensagem de Cristo, o verdadeiro Evangelho. E para que isso aconteça, é imprescindível que Deus modifique a nossa visão carnal pela sua visão espiritual. E aí, quem se habilita? Que gostoso pregar Jesus. Que gostoso compartilhar com vocês essa mensagem. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, passou a pregar o evangelho daquele que ele perseguia. Por quê? Ele não conhecia de fato a Deus. Ele não conhecia de fato o verdadeiro Deus, o Deus que é amor. E a partir do momento em que nós conhecemos o Deus que é amor, nós passamos a amar mais as pessoas e a pregar o verdadeiro evangelho. Para finalizar, quero fazer, de certa forma, um ato profético aqui, né? Estamos falando a respeito de evangelização, de missão, e eu falei para vocês que eu conheci vocês em Taboão da Serra sendo o quê? Um missionário de Deus. Então, deixa eu colocar uma coisa aqui para ver se vocês se lembram. Você não está me vendo, mas está me ouvindo, e eu quero encerrar dessa forma junto com você, da Igreja Metodista em Taboão da Serra. Não sei se você se lembra, mas essa jaqueta aqui que eu estou colocando, essa jaqueta me acompanhou durante o período em que eu estive aí. Tenho a jaqueta até hoje e gosto muito dela. Por que eu coloquei essa jaqueta?
Porque quando Deus transforma a nossa vida, Ele transforma muitas coisas ao redor de nós. Eu me lembro que eu saí, eu estou aqui gravando na casa da minha mãe, tem a minha pequena biblioteca aqui atrás, uma casa muito bonita. Na época eu preparei uma sala de TV para mim sem perguntar para Deus. Aí Deus falou assim, você preparou uma sala de TV bonita, colocou televisão, aparelho de som, tudo, vou te mandar para Taboão da Serra. E Deus sabe o que é melhor para nós. Eu me lembro que quando fui nomeado, eu pegava o ônibus em São Bernardo do Campo até a Saúde. Da Saúde eu pegava o metrô até Conceição. De Conceição eu pegava o ônibus Pirajussara, descia aí próximo da igreja. Às vezes comia um misto quente na lanchonete do outro lado da rua com queijo prato. Ia para a igreja, dormia provavelmente na salinha em cima. Gente, faltou só um pouquinho do texto, né? Eu estava falando que eu dormia na salinha em cima. E vocês já entenderam, tomava banho no banheiro de baixo. E o que eu quis dizer é o seguinte... Como é gostoso, nós fazemos plano, mas Deus faz em outros planos. Eu achei que eu ia ficar assistindo televisão numa sala de TV muito bonita e Deus me mandou para Taboão da Serra e eu sou muito agradecido a Deus por isso. E para finalizar, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que o mais importante de tudo é a questão do propósito de Deus. Nós podemos estar passando por momentos difíceis, eu estou passando nesse momento por um momento muito difícil. Mas eu continuo no propósito de Deus. Nós podemos estar passando por momentos felizes, bons ou momentos difíceis, mas que o importante é que você entenda de que nós precisamos estar no propósito de Deus. Deus não prometeu que a vida seria 1000 maravilhas para nós, mas estarmos no propósito de Deus é o mais importante. Obrigado então pelo convite, eu espero não só dessa vez ter compartilhado a palavra, o meu amor por Jesus através dessa videoconferência, mas eu espero estar com a minha família em breve aí em Taboão da Serra, compartilhando pessoalmente o meu amor por Jesus. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pastor Angelita, João, um beijo para todo mundo de Taboão da Serra, amo vocês, beijo, Deus abençoe a todos nós. Graça e paz, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor por esse tempo de culto, de louvor, adoração ao nosso Deus, essa palavra maravilhosa. E essa semana eu recebi de uma colega uma mensagem que diz assim: o melhor amigo é aquele que o vento não leva, a poeira não suja, o fogo não queima e o mais importante, a distância não separa. Eu louvo a Deus pela vida do Gildinho. O Gildinho, ele é um advogado, além de teólogo, e também um profeta do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, Gildinho, naquele momento que eu estava passando por um tempo muito difícil ali. Eu fui na faculdade e Deus te usou para me mudar a minha opinião, para me fazer enxergar que tudo passa e que aquele momento ia passar. E eu louvo a Deus pelo que você fez a diferença na minha vida. Deus continue te abençoando, a sua vida e a sua família. Amém? Vamos nesse momento passar para o segundo momento do culto, quando nós vamos estar nesse momento participando da Santa Ceia. Convido você a participar, convido o meu esposo para me auxiliar nesse momento, e você aí na sua casa também esteja reunindo aí nesse momento a sua família, e vamos estar participando desse momento de renovação da aliança com o Senhor. Amém? Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, Pai nosso celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. Instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu evangelho que o continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Toda a glória seja a ti, Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes
obedientes à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da tua divina majestade o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos benefícios inumeráveis que nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons do pão e vinho, para que recebendo-o segundo a instituição do teu Filho, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amados e amadas, a mesa está posta e o Senhor ressurreto nos convida a cear. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Deus eterno, todo-poderoso. Esse pão representa o corpo de Cristo dado na cruz do Calvário, para a remissão dos meus e dos seus pecados. Alimentemos deles e sejamos por eles agradecidos em nome de Jesus. Esse cálice representa a nova aliança. A nova aliança representa o sangue de Jesus dado na cruz do Calvário, derramado por mim e por você, para a remissão dos nossos pecados. Bebamos e sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, nessa noite, pela tua infinita graça, pelo teu grande amor para conosco. Nós te louvamos, Papai, por esse momento de culto. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Nós te louvamos nessa noite, Papai, pelos livramentos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, esse tempo de adoração, de louvor ao Senhor, e especialmente pela tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Te pedimos que continue conosco, ó Deus, no decorrer dessa semana, e em todo o tempo o Senhor possa estar conosco, ó Deus, porque sem Ti nada, Pai. Nós reconhecemos que nada somos, nada podemos fazer, ó Deus. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua companhia. Faça, Senhor amado, o que for necessário para que nós não desviemos o olhar do Senhor, para que nós estejamos trilhando, ó Pai, pelos Teus caminhos, obedecendo, Senhor, a Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal, em nome de Jesus, ó Pai. Toma no teu altar de graça a vida de cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, da tua casa, e peço o teu cuidado e a tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, te servir cada vez melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a agradar o teu coração, porque em tudo nós dependemos de Ti, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, estamos nos entregando cada vez mais, estamos cada vez mais perto de Ti, ó Deus, em resposta ao teu amor para conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, nesse momento, rogamos a Ti, Senhor, que esteja indo ao encontro, Senhor, de cada um dos seus filhos e filhas em cada lar, suprindo todas as necessidades, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, Senhor amado, os que se encontram enfermos, que o Senhor possa estar colocando Tua mão de poder e graça nesse momento, ó Deus, e assim, Senhor, também as pessoas que se encontram enlutadas, nós te pedimos, ó Pai,
o teu amor, Espírito Santo de Deus, o teu conforto, em nome de Jesus, ó Pai. Vai visitando agora, papai, em especial a família da irmã Francisca, Deus. Conforta o coração dessa família, Pai. E assim, Senhor, de todos os nossos amigos, ó Deus, os nossos vizinhos, vai visitando, Senhor, meu Deus, todas as pessoas que nesse momento se encontram entristecidos, vai levando alegria, Senhor, e onde há tristeza, Pai, que o Senhor possa estar levando alegria, onde tiver doença, que o Senhor leve a saúde, onde tiver desespero, que haja paz, que o Senhor possa estar, Senhor, suprindo todas as necessidades. É o que nós te pedimos nesse momento e já te agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus de Nazaré, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, os ensino e consolo do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. De cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também